Como eu sei se isso que eu estou sentindo é Deus falando comigo ou apenas é a minha própria vontade? Talvez você já tenha orado e veio uma ideia muito forte em seu coração. Talvez alguém tenha falado algo sobre a sua vida. Talvez você esteja diante de uma decisão a respeito de trabalho, casa, casamento, família, ministério ou até mesmo uma mudança de cidade. E dentro de tudo isso surge aquela pergunta: foi Deus quem falou comigo ou foi eu que quis tanto uma coisa que comecei a chamar a minha vontade de voz de Deus? Existem dois extremos perigosos. De um lado, pessoas que dizem que praticamente tudo é Deus. Deus falou comigo, Deus me mandou, eu senti no meu coração e sentir alguma coisa virou prova suficiente. E do outro lado, existem pessoas que têm tanto medo de errar que eliminaram completamente qualquer expectativa de serem conduzidas pessoalmente pelo Espírito Santo. Mas a Bíblia não nos manda escolher nenhum desses dois extremos. A verdade é que Deus continua conduzindo os seus filhos. Mas aquilo que acreditamos ser direção de Deus precisa ser discernido. Hoje eu quero mostrar alguns princípios bíblicos que vão ajudar você a desenvolver sensibilidade à voz do Espírito Santo sem abandonar o discernimento. E aqui vai o primeiro. Deus é um Deus que se comunica. Antes de perguntarmos como discernir a voz de Deus, precisamos estabelecer uma coisa. A Bíblia apresenta um Deus que fala desde Gênesis. E disse Deus: haja luz. Gênesis capítulo 1, versículo 3. Deus chama Abraão, Deus fala com Moisés e Deus levanta profetas. Depois, em Hebreus, no capítulo 1 e 2, lemos que Deus, que antigamente falava por meio dos profetas, hoje, definitivamente, ele fala conosco através do seu Filho. E Jesus faz uma promessa aos seus discípulos no livro de João, no capítulo 16, no verso 13, vai dizer: quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. O apóstolo Paulo também, na sua carta aos Romanos, no capítulo 8, no verso 14, vai dizer: todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Então não podemos construir uma fé onde simplesmente Deus é mudo, pois o Espírito Santo habita em nós e é Ele que ilumina as Escrituras, nos convencendo, nos ensinando, nos lembrando e nos guiando. E é aqui que começa o problema, pois nem tudo que acontece dentro de mim vem do Espírito Santo, pois eu tenho desejos, medos, traumas, expectativas, preferências e emoções. Nesse momento, percebemos o quão é importantíssimo a presença do discernimento na nossa vida. O discernimento é indispensável e fundamental para que a gente possa discernir a voz de Deus. O cristão maduro não é aquele que chama tudo de voz de Deus, mas é aquele que aprendeu a discernir aquilo que acredita estar ouvindo. E é aqui onde entra os filtros. Deus não contradiz aquilo que ele já revelou. Esse filtro é importantíssimo, pois o Espírito Santo não contradiz as Escrituras, que ele mesmo inspirou. No livro de 2 Timóteo, no capítulo 3, no verso 16, vai dizer: e toda a Escritura é divinamente inspirada por Deus. Então imagine alguém dizendo: Deus me mostrou que eu devo me relacionar com aquela pessoa, mas aquela pessoa é casada. Eu não preciso jejuar 7 dias para descobrir se foi Deus falando ou não. A resposta é clara: não foi Deus. Em outro exemplo, Deus me mandou fazer uma determinada coisa, mas aquilo exige manipulação, mentira e pecado. A resposta é clara: não foi Deus. E por quê? Porque Deus não contradiz o seu próprio caráter. E aqui existe uma distinção muito importante. A Bíblia não vai dizer: João, aceite aquele emprego. Maria, mude de cidade ou case-se com aquela pessoa. Existem decisões particulares que não aparecem nominalmente na Bíblia, mas toda a direção particular deve estar submetida a tudo aquilo que Deus já revelou de maneira universal nas Escrituras. A palavra estabelece os limites dentro dos quais discernimos a direção. Se uma voz contradiz aquilo que Deus já deixou revelado nas Escrituras, você não precisa descobrir de quem é aquela voz, pois você já sabe de quem ela não é. E aqui vem outro filtro. Nem toda direção forte é uma direção de Deus.
E aqui temos que ter humildade, pois podemos desejar algo com tanta intensidade que a partir daquele momento passamos a interpretar tudo como se fosse uma confirmação de Deus. Você quer muito uma coisa, então de repente aparece um vídeo. Opa, aqui uma confirmação. Alguém vem e fala uma coisa exatamente com aquilo. Opa, aqui vem outra confirmação. Ou você pega a Bíblia, abre de maneira aleatória e vê um texto que mais ou menos se encaixa. Opa, a terceira confirmação. Calma. Jeremias 17:9 nos lembra que o coração do homem pode se enganar. Isso não significa que você deve desconfiar de absolutamente tudo que sente. Isso significa que intensidade emocional não prova que aquilo é algo de origem divina. Sentir fortemente não significa necessariamente que Deus falou. Você pode sentir, mas você sempre deve discernir. E eu aprendi isso também na minha própria caminhada. Eu me lembro de uma ocasião onde eu fui numa reunião de oração, um culto no lar, e o meu pai iria ministrar. Quando a gente chegou lá, eu passei próximo de uma moça que estava sentada assim na cadeira esperando o culto começar. E quando eu passei por ela, me veio a convicção e a impressão forte de que sobre ela havia um espírito maligno. E na mesma hora eu falei, poxa, eu devo estar errado, isso daqui não é o Senhor. Eu lembro que em vez de eu me entregar aquilo que eu estava sentindo, aquilo que eu estava percebendo, eu comecei a falar com Deus. Falei, Deus, se é o Senhor mesmo, eu não quero julgar essa mulher, eu não quero me sentir superior a ela. Na época eu estava em intenso jejum e intensa oração. Falei, Senhor, eu não quero me sentir melhor que essa mulher só porque eu estou jejuando e orando. E por que eu tive essa percepção? Isso é real mesmo? O que está acontecendo? E eu me lembro de me acalmar e o Senhor confirmar fortemente no meu coração, aquela impressão, aquela convicção vinha de novo. E eu me lembro que eu falei assim, Senhor, se for de fato o Senhor falando comigo, para que eu aprenda a reconhecer a sua voz e perceber que é o Senhor se comunicando dessa forma comigo, que o Senhor me mostre um sinal e que eu possa perceber algo. O Senhor falou para mim, calma, espera até o final. Eu lembro de eu esperar até o final daquela reunião de oração e aquela moça foi a última pessoa a pedir oração. Meu pai orou por algumas pessoas que estavam ali, que pediram oração. Eu lembro que eu me sentei no fundo e fiquei observando aquela moça o culto inteiro. Quando chegou no final, meu pai impôs as mãos sobre ela. Assim que meu pai impôs as mãos sobre ela, bum, aquele demônio que estava lá escondido veio para fora. Ele orou por ela, aquela moça, graças a Deus, foi liberta, foi livre daquele mal. E eu lá atrás pude aprender. Puxa, então realmente era o Senhor falando comigo. Embora eu tivesse sentido muito forte aquela impressão daquilo, eu não fui de primeira me entregando aquilo. Eu parei e perguntei ao Senhor, Senhor, é o Senhor de fato? Eu tive que discernir se realmente era a voz dele ou não. Embora aquilo que eu senti foi muito intenso, eu ainda preferi depender do Senhor e buscar nele o discernimento para aquilo que eu estava sentindo e percebendo. A experiência aqui não virou a minha regra, a regra sempre foi depender do Senhor e da sua palavra. Eu entendi que sim, os demônios são reais e que Deus nos deu poder e autoridade para pisar serpentes e escorpiões, que nem vai dizer no livro de Lucas. Só que naquele momento, naquela situação em específico, eu não fui só pela intensidade do que eu sentia, mas eu esperei com calma para que o Senhor confirmasse aquilo que eu estava percebendo. E isso é, na prática, o discernimento. E aqui vai mais um filtro. Aprenda a diferenciar revelação de aplicação. E aqui eu quero ir um pouquinho mais profundo. Deus já nos deu a sua revelação de maneira normativa nas Escrituras. Mas o Espírito Santo continua aplicando as verdades concretas das Escrituras em situações específicas da nossa vida. E essa verdade aparece no livro de João, no capítulo 14, no verso 26, quando Jesus diz: "E o Espírito Santo vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que eu vos tenho dito." Imagine que você está passando por um momento onde você está enfrentando ansiedade. Você pega a sua Bíblia, abre no livro de Filipenses, no capítulo 4, onde diz: "Não andeis ansiosos por coisa alguma." Você já leu esse texto centenas de vezes, mas naquele dia em específico, naquele momento de oração em específico, quando você abre o texto e começa a ler, aquele texto começa a confrontar exatamente aquilo que está acontecendo dentro de você. O texto não ganhou um significado novo, ele permanece o mesmo.
O que aconteceu foi que o Espírito Santo aplicou uma verdade eterna a uma necessidade presente. E isso é muito importante porque existem pessoas que estão em busca de uma palavra nova, enquanto ignoram completamente aquilo que Deus já falou. Muitas vezes você não precisa de uma palavra nova, você precisa que o Espírito Santo torne viva em você a palavra que Deus já te deu. E aqui vem mais um filtro. A direção precisa ser discernida e não apenas sentida. 1 João, capítulo 4, verso 1 vai dizer: não creais em todo o espírito, mas provai os espíritos para ver se procedem de Deus. E olha como isso é interessante. A Bíblia não diz rejeite tudo, mas ela também não diz acredite em tudo. O que ela diz é prove. E discernimento é exatamente isso. Quando você acredita que Deus está direcionando você a algo importante, não tenha medo de examinar. Faça algumas perguntas. Isso contradiz alguma verdade das Escrituras? Isso glorifica Cristo ou alimenta meu ego? Existe sabedoria nisso? Pessoas espiritualmente maduras conseguem enxergar a coerência nessa minha decisão? Isso permanece mesmo quando a minha emoção diminui? E, principalmente, eu estou disposto a ouvir um não de Deus? E essa última pergunta é poderosa, porque às vezes a gente não está buscando direção de Deus. Nós estamos buscando apenas autorização divina para uma decisão que já tomamos. Existe uma diferença entre você dizer, Deus, qual é a tua vontade? E dizer, Deus, confirma a vontade que eu já escolhi. E a paz? E se eu sentir paz? É de Deus? Aqui precisamos tomar cuidado com uma frase muito comum. Eu senti paz, então é de Deus. A paz faz parte do processo de discernimento. No livro de Filipenses, no capítulo 4, vai dizer que a paz de Cristo, que excede todo entendimento, guardaria a nossa mente e o nosso coração. Em Colossenses, no capítulo 3, no verso 15, vai dizer que a paz de Cristo governaria o nosso coração. O problema não é a paz em si, é que a paz isoladamente não é um oráculo infalível. Um exemplo é Jonas, que dormia tranquilamente no fundo do navio enquanto fugia da direção de Deus. A ausência de ansiedade não significa automaticamente a aprovação divina. Muitas vezes sentimos paz porque escolhemos e decidimos de acordo com aquilo que já queríamos. Por isso, a oração, a palavra, a sabedoria, o discernimento, o tempo, o conselho, tudo isso pode fazer parte do processo. Chegamos ao último filtro, o filtro da intimidade. A intimidade produz em nós reconhecimento. No livro de João, no capítulo 10, no verso 27, Jesus vai dizer: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. É uma pequena frase, mas que expressa muito relacionamento. Pense em uma pessoa muito próxima de você, sua mãe, por exemplo. E ela te liga num número completamente desconhecido. E ela diz apenas alô. Você reconheceria ela imediatamente. E por quê? Porque você já ouviu a voz dela centenas de vezes. E existe familiaridade. E com Deus existe algo semelhante. Não porque desenvolvemos uma técnica secreta, é que na verdade nós crescemos em conhecimento do seu caráter, da sua presença e da sua palavra. Quanto mais você conhece as Escrituras, quanto mais tempo você passa em oração e na presença, quanto mais você obedece, quanto mais você conhece do caráter de Deus, mais elementos você possui para discernir aquilo que é coerente com Deus. Você não aprende a reconhecer a voz de Deus procurando uma fórmula. Você aprende conhecendo profundamente aquele que fala. Agora, não mate a sua expectativa. Depois de tudo que eu ensinei, existe um risco de você ficar tão preocupado em errar que você não permite mais ser conduzido pelo Espírito. E esse não é o objetivo. O discernimento, ele não mata a sensibilidade. Na verdade, ele existe para protegê-la. Nós temos de ser pessoas profundamente fundamentadas nas Escrituras e profundamente abertas ao mover do Espírito. Nós temos que abrir a nossa Bíblia sabendo que Deus iluminará o nosso entendimento e quando dobrarmos o nosso joelho para orar, o Espírito Santo também trará coisas ao nosso coração. Temos de estar disponíveis se Deus quiser nos direcionar a servir alguém. Temos de estar abertos para aquilo que Deus deseja fazer.
Nós não precisamos escolher entre o Espírito e a palavra. Foi o Espírito Santo que inspirou a palavra. E é através dessa palavra que aprendemos a reconhecer e a discernir a sua voz e a sua atuação em nossa vida. Vamos agora ao momento de aplicação. Talvez você esteja assistindo essa aula e tenha que tomar alguma decisão. Eu não quero apenas te dar uma informação, mas eu quero te guiar a uma prática. Pega uma folha e escreva a decisão que você tem que tomar. Logo após embaixo, escreva algumas perguntas. A primeira: o que a Bíblia já disse e já estabeleceu sobre isso? A segunda: o que eu quero que de fato aconteça? Perceba, você precisa ser extremamente sincero na resposta dessas perguntas. E aqui vai mais algumas perguntas para te ajudar. Existe algum medo influenciando a minha percepção? Existe algum conselho sábio disponível? Eu estou disposto a obedecer a Deus, mesmo que a resposta de Deus seja diferente daquilo que eu desejo? Depois de responder sinceramente, ore. E quando você estiver orando, não tente obrigar Deus a confirmar algo. Apenas diga: Senhor, acima do que eu quero a tua vontade. Me dá a sabedoria e corrige as motivações do meu coração e conduz a minha vida pela sua palavra. Essa é uma oração de um coração maduro. E chegamos à conclusão. E a pergunta que fica é: como saber se é Deus falando comigo ou é a minha própria mente? E a resposta é: não existe uma fórmula mecânica. O que existe é uma vida de comunhão e de discernimento. Lembre-se, Deus não contradiz a sua palavra. E a intensidade emocional não significa que aquilo tem origem divina. E o Espírito Santo aplica as verdades das Escrituras de maneira específica na nossa vida. As direções precisam ser discernidas. A paz faz parte do processo, porém não deve estar distante e isolada dos demais critérios. A intimidade com Deus aumenta a nossa capacidade de reconhecer aquilo que é coerente com o caráter dele. Quanto mais você conhece a palavra de Deus, mais você vai conhecer o caráter de Deus. E quanto mais você conhece o caráter de Deus, mais preparado você vai estar para discernir a direção de Deus. Muito feliz de ter participado dessa sua caminhada com o Senhor. E se você chegou até aqui, eu peço que você feche os seus olhos, pois eu quero orar por você. Pai, obrigado pela sua graça, obrigado pela vida de cada um dos meus irmãos, Senhor, que passaram esse momento, esse tempo aqui, dedicados a aprender e a ouvir, Pai, a Tua palavra. Eu oro para que o Senhor dê a eles sensibilidade, discernimento e clareza, para que eles possam conhecer profundamente a Tua pessoa e a Tua voz, Senhor. Em nome de Jesus, eu quero te agradecer, em nome de Jesus. E se essa aula ajudou você, se inscreva no canal. Toda semana eu vou estar aqui com vocês trazendo Bíblia, vida prática e uma caminhada de comunhão real com Deus. Se você conhece alguém que precisa discernir a voz de Deus para uma decisão específica ou que deseja aprender a ouvir e discernir a voz do Senhor, compartilhe com ele essa aula. Deus abençoe você, nos vemos na próxima e continue crescendo no Senhor.